Oi, oi, aluno da primeira série. Com você, professora Edna. Nós vamos falar hoje sobre gêneros comunicativos. É a nossa quarta aula sobre gêneros comunicativos. Já falei sobre alguns gêneros literários e jornalísticos, hoje a gente vai dar continuidade. Vamos lá. Primeiro, vou falar sobre os assuntos, os textos específicos, né, que nós trataremos, os gêneros comunicativos. Anota aí no seu caderno: charge, conto, crônica e debate regrado. Charge, conto, crônica e debate regrado. Começando então pela charge. A charge é um texto, a princípio, jornalístico. Ele veio da caricatura, que é aquele desenho que distorce um pouco as feições da pessoa, né? O rosto, às vezes não, a maioria das vezes fica maior que o corpo, para ter uma sátira, né? Fazer uma crítica, geralmente, assim, à pessoa. E a charge, ela tem quais características? Ela tem a linguagem verbal e não verbal. Por quê? Porque ela apresenta desenho e palavra. Verbal, palavra; não verbal, imagem. E aí, normalmente, o assunto é polêmico, né? Ela trata de um assunto polêmico, política, algum acontecimento de violência mundial, alguma sátira de alguém importante que deu alguma entrevista e causou polêmica. E, normalmente, tem que quebrar um pouquinho a cabeça, né? Não é tão fácil entender uma charge. Ela é bem complexa. Às vezes você tem que ter um conhecimento prévio sobre o assunto. Por isso que no jornal, ela vem sempre depois de uma notícia, tem que ter um contexto, porque se desenhar ali, insinuar alguma coisa, porque não esclarece muito, ela é muito curtinha, você não vai entender. Então, no jornal, geralmente tem a notícia, uma charge após uma reportagem e uma charge, para a pessoa entender o contexto todo, para poder ter a ideia do que se trata. Eu vou dar um exemplo aqui de charge, duas charges bem curtinhas. A primeira é sobre medo, né? O tema do medo. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Aí o ladrão é uma sátira, né? Porque ele quer roubar e ainda está preocupado com a dona, né? Que vai espirrar nela, quer ser educado, quer ser elegante com ela, não espirrando, ou preocupado com a saúde dela, porque de repente vai passar a gripe nela, alguma coisa. Então, né, o ladrão preocupado. Aqui eu vou fazer a leitura com você da crônica Os Bons Ladrões, de Paulo Mendes Campos, que também traz esse assunto do roubo de uma bolsa, e é uma crônica também, né, humorística, uma sátira também, né, que o ladrão rouba, mas ele é bom. Os bons ladrões. Por que será que ele é bom? Vocês vão ver na hora que chegar a leitura da crônica. Agora eu vou dar um outro exemplo de charge. Essa daqui está um pouquinho mais longa. Essa charge começa assim, sobre eleições, né? O primeiro personagem fala: meu carro caiu num buraco. Aí o outro: se eu for reeleito, prometo resolver o problema. Aí o que tinha falado a primeira vez fala de novo: toda eleição é a mesma promessa. Aí o outro diz: mas você tem que admitir que funciona, porque eu sempre sou reeleito. Ou seja, autoexplicativo, nem tem que falar, né? As promessas da política sempre são as mesmas, as pessoas sempre da mesma forma caem. Agora vamos para o conto. O que é conto? O conto, ele tem os mesmos elementos narrativos, é uma narrativa, né, de ficção, né, vai contar uma historinha, e tem os mesmos elementos do romance: narrador, personagem, tempo, espaço, o clímax, o conflito, vai ter os mesmos elementos. Só tem começo, meio e fim, né? Só que o que muda? No conto, o conflito é um só, o clímax é um só,
o personagem importante é 1 ou 2 no máximo, é muito menos complexa a narrativa, né? Termina muito mais rápido, as coisas se resolvem, não tem aquela descrição do personagem, como que a pessoa é, não tem aquela descrição detalhada do lugar, das coisas que acontecem, né? Então tem muito menos detalhes. E no conto, normalmente, do mesmo jeito que ele começa, né? Na hora que você vê, já termina, porque ele tem normalmente muitas poucas páginas, né? Às vezes tem conto que tem só uma página. Mas a gente tem também contos com várias páginas, né? Por exemplo, o conto Alienista de Machado de Assis e o conto da Ilha Desconhecida do José Saramago tem muitas páginas, são contos longos, né? São contos com muitas páginas, tanto que algumas pessoas consideram o Alienista do Machado de Assis uma novela, que é aquele livro intermediário. Eu já fiz uma videoaula sobre conto, novela e romance. Lembrando que novela também é um tipo de livro e é mais longo que o conto e mais curto que o romance, né? Tem menos páginas que o romance. Então, essa questão da quantidade de páginas varia, porque normalmente ele tem uma página, 2, 3, poucas páginas, mas ele pode ser um pequeno livro com várias páginas também. Então, o que vai diferenciar, então, o conto da novela e do romance? Não é só a questão de páginas, porque ele também pode ter bastante páginas, pode ser um conto longo. O que vai diferenciar é que ele vai mais direto ao assunto, tem menos detalhes, tem só um conflito, só um clímax, poucos personagens importantes, então é menos complexa a história, mais simples, mais direta ao ponto, certo? Eu vou sugerir alguns contos para você começar a gostar do Machado de Assis e dos clássicos em geral. Eu sugiro que você comece por contos, e o conto que eu vou sugerir hoje aqui vai ser A Cartomante, do Machado de Assis. O Machado de Assis tem de 200 a 300 contos. Em alguns locais a gente encontra a informação de que ele escreveu 200 contos, em outros 300. Então é muito conto que tem dele, né? O Alienista, Cartomante, Missa do Galo, Fulano, nossa, inúmeros contos mesmo. Mas hoje eu vou indicar de Machado de Assis A Cartomante. E da Lígia Fagundes Telles, que é uma grande contista, nossa, os contos dela são maravilhosos também. Eu vou indicar Biruta, que é um conto emocionante de sobre um cãozinho, um cachorro. É muito, muito bonita essa história. Biruta, tenho certeza que você vai gostar muito. Vou indicar aqui outros contistas, outros escritores de conto. O Fernando Sabino, a Marina Colasanti, a Silvia Ortoff e o Guimarães Rosa, mas lógico que tem muitos outros. Contos a gente vai sempre retomar, a gente sempre vai falar bastante de conto. Debate regrado. No Centro de Mídias eles explicaram, né? Teve até 2 alunas que fizeram um debate regrado, a professora Tayana fez a moderação, né? Ou seja, ela ficou orientando, fazendo perguntas a elas, orientando o que elas deveriam fazer, falar. Então, ela foi fazendo perguntas, as meninas foram respondendo. Então, o debate regrado, ele é pautado no respeito, né? As pessoas costumam ter confronto umas com as outras. Conflito é normal, né? Todos temos. No Centro de Mídias eles falaram de conflito e confronto. Conflito todo mundo tem, porque as pessoas, cada uma, cada pessoa pensa de um jeito, tem uma criação diferente, traz embutido dentro de si alguns sentimentos, algumas impressões, algumas características do comportamento mesmo, né, da personalidade que faz com que nós sejamos diferentes, né? Então, conflitos a gente sempre vai ter. O importante é saber conversar, ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, ter respeito e ouvir, porque ocorre o confronto a partir do momento que você fica com isso. Eu concordo, eu não concordo, não. Tudo bem, não concordo, mas pode ouvir. Pode até
concordar em algum ponto, em algum momento. Então as pessoas, às vezes, só por não gostar da outra, já vai falando que não concorda, já vai brigando, já vai tendo aquele confronto. A gente tem que aprender a ouvir. E o debate é um momento em que tem o moderador e as duas pessoas ou mais vão interagir, vão se comunicar, e essa comunicação tem que ser pautada num ambiente de muita escuta, né? Quando a gente ouve o outro e não fica já pensando no que a gente vai falar, a gente entende melhor e é até mais fácil depois você, né, na tréplica, na réplica, você se posicionar. Né? Eles fizeram lá no Centro de Mídias um debate sobre o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Eu até tinha deixado no grupo, na aula anterior, que eles tinham pedido como tarefa para vocês lerem, eu deixei no grupo o conto, né? Eu mandei nos grupos de WhatsApp o conto, eu e a professora Adriana, e com certeza muitos leram, né? Eu fiquei sabendo que muitos leram antes para a última aula, que foi quinta-feira, que aí eles fizeram o debate, e eles leram lá com vocês também o conto, né, antes de mostrar o debate. Essa história é muito interessante, né, ela é sobre bullying, que é um tema que eles têm debatido bastante lá, que o bullying se dá pela repetição, né, e repetidas vezes a personagem, que era a menina magra, ela fazia bullying. Não, a gorda, né? A menina que era a personagem, que era a menina gorda, fazia bullying com a menina magra e nunca emprestava o livro, né? Então, cada uma ali demonstrou uma opinião. Na verdade, com certeza as duas tinham a mesma, mas no debate tem que ter uma que tem que ser contrária para poder ter o debate, porque o debate ali, se as duas admitissem que concordavam que a menina gorda fazia sempre bullying não emprestando o livro, então não teria porquê fazer o debate, né? Certo? E agora, falando de crônica, a crônica é muito parecida com o conto, né? Ela tem os mesmos elementos também, mas o que muda é que a crônica traz um assunto do dia a dia. Ela é um texto jornalístico a princípio. E o conto é mais ficção, tem conto de ficção científica, conto de terror, né? Ele é mais parecido com romance, esse lado mais literário, mais de ficção. A crônica, ela é do dia a dia, né? Só que ela também entrou na literatura, porque hoje se cria crônica literária, crônica totalmente de ficção também. Mas voltando desde o princípio, antes do século XIX, nos séculos anteriores, a crônica tinha um caráter histórico, de textos longos, né? Os desbravadores, aqueles navegadores das navegações marítimo-comerciais europeias, escreviam crônicas, tinham os cronistas daquele tempo, era outro tipo de crônica naquele tempo, né? Do tempo antes do descobrimento e durante o descobrimento e um pouco depois do descobrimento do Brasil. Até 1700, 1800, era uma crônica muito longa, né? Daí no século XIX, a partir de 1800, né, com Machado de Assis, com outros escritores, é que teve essa crônica nesse sentido de trazer um assunto do cotidiano, do dia a dia, e transformar numa crônica. Antes eram relatos históricos de descobrimentos, de navegações, de descobertas de países como o Brasil, etc. Então a crônica agora, ela tem um caráter, né? Ela é publicada nos jornais, é um texto jornalístico que faz uma sátira, uma crítica também, só que com palavras só, né? Não é como a charge. A charge e a crônica são parecidas, né? Elas têm essa sátira, essa crítica, só que a charge tem a imagem, a crônica é só o texto narrativo, parecido com um conto. Mas é que a crônica, o que ela muda do conto? Ela não tem um começo, meio e fim bem certinho como o conto e o romance e a novela. Ela deixa no ar para você ficar imaginando, ela nunca tem um fim muito definido ou propriamente não tem um fim. E ela sempre tem umas características, né? Tem uma crônica narrativa, a crônica poética, a crônica reflexiva, a crônica humorística, que é mais de humor.
E a crônica, ela pega qualquer assunto bem banal do dia a dia, só que coloca nesse assunto alguma coisa inusitada, inesperada, que torne especial. E normalmente ou é reflexiva, ou é humorística, ou é muito crítica a alguma coisa. Então eu trouxe aqui uma crônica que eu adoro, do Paulo Mendes Campos, que vai bater bastante com a charge que eu mostrei lá do ladrão, né, que quer roubar, mas ao mesmo tempo quer ser um pouco bom, protegendo a mulher do espirro dele. E aqui, esse ladrão, ele vai ser bom também. Vamos ver por quê. Ó. Exemplo de crônica, Os Bons Ladrões, de Paulo Mendes Campos. Então, eu vou proceder à leitura da crônica. Peço que você preste bastante atenção. Essa crônica, ela tem o primeiro e último parágrafo, são trechinhos do narrador. O narrador entra no primeiro e no último parágrafo só, o narrador. E depois só tem travessões de diálogo. Toda hora que muda o travessão, é que eu não fiz tudo numa linha só para não ficar muito longo aqui, mas toda hora que muda o travessão, ou é o ladrão que está falando, ou é a madame. E uma outra coisa que tem de diferença do conto e da crônica, que eu não tinha explicado antes, é que no conto tem nome, o personagem, não tem muita descrição, muitos detalhes do personagem, como na novela e no romance. Mas tem o nome, pelo menos. E na crônica, os personagens muitas vezes são anônimos, ou seja, nem fala-se o nome dos personagens, fala um adjetivo que os caracteriza, a profissão que os caracteriza. Por exemplo, aqui vai ser ladrão e madame, não fala nem o nome. Então a crônica não é obrigatório nem falar o nome, é tão do dia a dia, é mais para mostrar acontecimentos do dia a dia que ocorrem com qualquer um, com um ladrão, com uma madame, com um padeiro, com um vizinho, com a vizinha. Então vai chamar assim, vizinho, vizinha, ladrão, padeiro, certo? Então vamos lá, começando a leitura da crônica. Morando sozinha e indo à cidade em um dia de festa, uma senhora de Ipanema aqui do Rio de Janeiro, né? Teve a sua bolsa roubada, com todas as suas joias dentro. Joia está com acento aqui, é aqui da onde eu copiei, era antigo, hoje em dia joia não tem acento mais. No dia seguinte, desesperada de qualquer eficiência policial, recebeu um telefonema. Então, o que aconteceu? O narrador conta aqui que uma senhora que morava sozinha em Ipanema, no Rio de Janeiro, ela teve a bolsa roubada e tinha joias dentro da bolsa. E aí ela estava desesperada já de qualquer eficiência, porque ela tinha provavelmente feito boletim de ocorrência, ó, como não tem detalhe, né? Estou explicando aqui. A crônica é bem direto ao ponto, não tem detalhe. Ela estava já achando que a polícia não ia dar jeito, mas daí ela recebe um telefonema, vamos ver. Aí vem a pessoa que liga para ela. É a senhora de quem roubaram a bolsa ontem? Aí ela responde, sim. Aí o homem fala, aqui é o ladrão, minha senhora. Daí a madame, mas como o senhor descobriu meu número? Pela carteira de identidade, pela lista. Ah, é verdade. E quanto quer para devolver os meus objetos? Não quero nada, madame. O caso é que sou um homem casado. Pelo fato de ser casado, não precisa andar roubando. Onde estão as minhas joias, seu sujeito ordinário? Vamos com calma, madame. Quero dizer que só ontem, por um descuido meu, minha mulher descobriu que eu sou realmente quem eu sou realmente. A senhora não imagina o drama. Escute uma coisa, eu não estou para ouvir graçolas de um ladrão muito descarado. Não é graçola, madame, o caso é que adoro minha mulher. E por que o senhor está me contando isso? O que me interessa são as joias e a carteira de identidade. Dá um trabalho danado tirar outra. E não tenho nada com a sua vida particular. Quero o que é meu. Claro, madame, claro, estou lhe telefonando por isso. Imagine a senhora que minha mulher falou que me deixa imediatamente se eu não me regenerar. Coitada, e numa conversa dessas. Pois eu prometi nunca mais roubar em minha vida. E ela bancou a pateta de acreditar? Acho que não, mas o que eu prometo, eu cumpro. Sou um homem de palavra. Um ladrão de palavra, essa é fina.
As minhas joias, naturalmente, o senhor já vendeu. Absolutamente, estão em meu poder. E quanto quer por elas? Diga logo. Não vendo, madame. Quero devolvê-las. Infelizmente, minha mulher disse que só acreditaria em minha regeneração se eu lhe devolvesse as joias. Depois ela vai lhe telefonar para checar. Pois fique sabendo que eu estou gostando muito da sua senhora. Pena uma pessoa de tanto caráter estar casada com um homem fora da lei. É também o que eu acho, mas gosto tanto dela que estou disposto a qualquer sacrifício. Meus parabéns, o senhor vai trazer minhas joias aqui? Isso nunca. A senhora podia fazer uma suja. Uma o quê? A senhora, com perdão da palavra, podia chamar a polícia. Prometo que não chamo. Não por sua causa, por causa de sua senhora. Vai me desculpar, madame, mas nessa eu não vou. Também sou uma mulher de palavra. Caso, madame, é que nós, os desonestos, não acreditamos na palavra dos honestos. Tá, mas como o senhor pretende fazer, então? Estou bolando um jeito de lhe mandar as joias sem perigo para mim e sem que o outro ladrão possa roubá-las. A senhora não tem uma ideia? Ó, ideia com acento, né? Agora não tem mais também. Acento. O senhor entende mais disso do que eu. É verdade, tem um plano. Eu lhe mando umas flores com as joias dentro de um pequeno embrulho. Não seria melhor eu encontrá-lo numa esquina? Negativo, tenho meu pudor, madame. Mas não há perigo de mandar algo de tanto valor para uma casa de flores? Não, vou seguir o entregador até certa distância. A certa distância. Então vou ficar esperando. Não se esqueça da carteira. Aí termina o diálogo dos dois. Aí volta o narrador. Ah, não, tem mais um pouquinho ainda. Dentro de 20 minutos está tudo aí. Sendo assim, muito agradecida e lembranças para sua senhora. Agora terminou o diálogo dos dois, aí vem o narrador para fechar a crônica. Dentro do prazo marcado, um menino confirmava que em certas ocasiões até os ladrões mandam flores e joias. Vejam que a crônica ela não tem um final mesmo, né? A gente não sabe se deu certo a devolução da bolsa, das joias, né, que viriam dentro das flores. Né? Ele faz uma brincadeira que até os ladrões mandam flores e joias. Então, ela deixa no ar. Será que ela conseguiu? Será que deu certo a devolução? Né? Então, a crônica é assim. E é irônica, né? Essa aqui é uma crônica humorística, porque imagine o ladrão querendo devolver, porque a mulher ia largar e ele não confia na senhora dele, né? Na senhora, na madame. Ele fala que os desonestos não acreditam nos honestos. Eu vou colocar agora um vídeo para você que foi gravado há vários anos atrás num programa de língua portuguesa que a apresentação era feita por atores, né? E alguns atores encenavam, né? Alguns anos atrás. É bem interessante sobre crônica. É muito legal esse vídeo. Eu vou deixar aqui para você entender melhor ainda sobre crônica, certo? Aí depois do vídeo, aí a aula por hoje termina, tá? Então, com você o vídeo sobre crônica. Olá, proponho a vocês uma adivinhação. O que é, que hoje se lê e amanhã não se quer ler mais? O jornal, é claro. A leitura diária do jornal informa muito, mas é transitória. Quer dizer, a notícia de hoje não serve mais amanhã, porque a de amanhã já é outra. O conteúdo está sempre renovando. O que você faz com essa pilha de jornais velhos? Estou guardando as ofertas de videogame dos classificados há 6 meses.
Quando tiver dinheiro para comprar um, posso escolher entre várias opções. Impressionante! O anúncio de hoje não serve para o futuro. As matérias do jornal nascem e envelhecem rapidamente. A linguagem do jornal procura ser simples e direta para que todos possam compreender também rapidamente a informação que se quer veicular. Vocês sabem que tipos de texto aparecem no jornal? Entrevistas, reportagens, críticas, principalmente anúncios. Tem crônicas. Crônicas! Muitos escritores da nossa literatura escrevem crônicas para jornal. Alguns ficaram famosos por isso. Em geral, as pessoas não têm muito tempo de manhã, tomam um café rápido e saem correndo para o trabalho. O cronista escreve sobre a atualidade, despertando o interesse no leitor apressado. O cronista de jornal é como o cigano, que toda noite arma sua tenda e pela manhã a desmancha, e vai. Essas foram as palavras de um dos nossos maiores cronistas, Rubem Braga. Ele compara o caráter passageiro das crônicas com a vida em constante mudança dos ciganos. Crônicas são pequenos textos de jornais ou revistas que geralmente narram episódios ou relatam impressões do escritor sobre os mais variados assuntos. O cronista é o escrivão do cotidiano. Através dele, o real é recriado. Quem não gosta de ler uma boa crônica? Fernando Sabino. João Baldo. Tem muitos. Luiz Fernando Veríssimo. Rubem Fonseca. Marina Colassante. Arthur Chechel. As crônicas ocupam bastante lugar nos jornais de hoje. Na verdade, sempre ocuparam. Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros, escreveu várias crônicas para jornais, como essa, de 27 de outubro de 1895. Conversávamos alguns amigos à volta de uma mesa. Eram 5 horas da tarde bebendo chá. Cito a hora e o chá para que se compreenda bem a elegância dos costumes e das pessoas. Suponho que os ingleses é que inventaram esse uso. Os franceses imitaram os ingleses. Nós estávamos vendo se, imitando os franceses, há de haver alguém que nos imite. Com sua fina ironia, Machado de Assis criticava hábitos da nossa sociedade. Nas crônicas, comentava acontecimentos alegres e tristes da semana, a morte de amigos e de pessoas públicas, as guerras, a política, a economia e os hábitos do momento. Grandes escritores fazem crônicas que sobrevivem ao tempo e que continuam a despertar interesse de leitores anos mais tarde. A qualidade faz com que os textos permaneçam como obras literárias. As boas crônicas são reunidas em coletâneas e editadas em livros. Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino e muitos outros escreveram crônicas que foram editadas em livros. Cada um tem seu estilo. Alguns escrevem crônicas poéticas, como fez Carlos Drummond de Andrade. Nascido em Itabira, Minas Gerais, mas morador de Copacabana, ele escreveu várias crônicas sobre a vida carioca. Numa delas, A Descoberta do Mar, Drummond comenta a emoção de descobrir-se o mar. Quem nasceu ao pé do mar não percebe essas coisas. O mar é seu irmão e ele costuma passar indiferente ao longo da praia. Como fazem, irmãos, de tanto se habituarem à convivência? Quantas pessoas vão do Leblon ao centro sem olhar? Mas quem veio do sertão ou da mata, quem vive no subúrbio, onde o trem que passa ao entardecer ou de madrugada convida a viagem que nunca será feita, este sabe o que é desejo, apetite de mar. Drummond, mineiro, sabe o que é apetite de mar. E você, sabe o que é? Muitas pessoas também sabem. Moro longe, mas adoro ver o mar. Nos finais de semana eu gosto de ir à praia. Olhar o mar, apreciar a beleza que o mar tem, né? As pessoas, vão supor, surfando, isso aí é uma maravilha a gente olhar isso, né? Pegar um bronze, curtir a vida. Meu sonho é morar perto do mar. Fatos do dia a dia podem servir de matéria para o cronista se inspirar e escrever. Alguns utilizam este espaço do jornal para relatar histórias de uma maneira divertida.
Sérgio Porto, por exemplo, via os fatos do cotidiano com muito humor. Sob o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, escrevia crônicas engraçadas que comentavam alguns aspectos da vida, como o medo que algumas pessoas têm de avião. No texto, A Estranha Passageira. Ai, moço, eu tô tão nervosa. É a minha primeira vez, sabe? Tenho 0 hora de voo. E pra que serve esse saquinho? É para ser usado em caso de necessidade. Uai, avião não tem banheiro não, é? E quem é essa tal de emergência que tem uma porta só para ela? Emergência não é uma pessoa, Estamos voando tão alto que a pessoa lá embaixo, olha, parece ter formiguinha. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou voo. Viram? A crônica A Estranha Passageira de Stanislau Ponte Preta é quase uma pequena piada sobre o medo comum e nada divertido de viajar de avião. Alguma pergunta até aqui? Tenho uma dúvida. A crônica do Stanislau é tão diferente das crônicas de Drummond e de Machado de Assis. Pode isso? Pode sim. Por isso, existem crônicas tão diferentes como as de Drummond, Machado e Stanislau Ponte Preta. Novos nomes estão sempre aparecendo no mundo da crônica. É só abrirmos os jornais para descobrirmos gente escrevendo sobre variados assuntos. Política, lazer, esporte, culinária. De maneiras diversas, de acordo com a visão de cada um dos escritores, as crônicas vão deixar marcados os fatos da nossa história. A crônica é um texto geralmente pequeno que pode ou não contar uma história. Há um outro tipo de texto que, através de uma estrutura mais elaborada, sempre apresenta uma narração. Qual a diferença entre um conto e uma crônica? A sua dúvida é bem pertinente, porque às vezes os limites entre o conto e a crônica não são claros. A crônica, em geral, é bem curta. Não precisa ser uma narrativa, pode ser um comentário, uma descrição ou o que o autor quiser falar sobre o cotidiano. Já o conto é sempre uma narrativa ficcional, inventada, com personagens e estrutura mais elaborados.